Olá, aluninhos, olá, boa tarde. Mais uma aula prática aqui de manutenção de Pinball Taito. Deixa eu mudar aqui a orientação da câmera. Isso aqui, nós temos nosso hack, né, que nós estamos recuperando, né? O que eu já fiz aqui? Desse lado aqui dá pra ver que eu já troquei as displays, então, esse e esse. Você vê que eles são diferentes, né? Já recuperei, troquei o flat cable, troquei a fiação desse conector. Esse conector vão para aquelas lâmpadas que ficam lá em cima. Quais são as lâmpadas? 1000, é novo, recorde, lâmpada de tilt e lâmpada de fim de jogo, né? Game over. Então isso aqui vai para um conector que está no backbox, que acende essas 4 lâmpadas. New recorde, New e recorde, tilt e game over. Então isso aqui, esse lado de cá, já foi feita a manutenção, já trocamos os displays, né? Esse display original da Taito é muito difícil de encontrar, então a gente tem que usar uns equivalentes, né? E esse aqui no caso é um display equivalente. O brilho é um pouquinho diferente, o tom de vermelho é um pouquinho diferente, de forma que o ideal seria trocar todos os displays de um jogador, né? Então trocar todos esses aqui, então trocar logo tudo. Só que aí deixa de ser um trabalho de reparo e passa a ser um trabalho de restauração. Eu estou fazendo um trabalho de reparo, ou seja, botar a máquina para funcionar da melhor forma possível, o mais próximo possível do original com custo competitivo, né? Do lado de cá, parece pouca coisa, mas eu já tampei as EPROMs para não aparecer, coloquei o nome do jogo, né? Cosmic, então é PROM 1, 2, 3 e 4. A máquina suporta até 6 EPROMs, né? Só que a Cosmic tem apenas 4 EPROMs, né? Então essa aqui é a placa CPU. Aqui embaixo nós temos a nossa interface, foi onde nós tivemos mais manutenção, né? O normal é isso mesmo. A interface tem mais manutenção. Então o que foi feito? Trocamos o capacitor aqui do fio da linha de 18 volts. Ele pega 24 volts. Esse resistor que está aqui a baixa tensão e é regulada por esses zeners aqui, então tem que ter 18 volts. Vai para onde? Para os contatos, né? Troquei esses 1, 2, 3, 4 TIP 42, são responsáveis pelas linhas de acionamento das lâmpadas, né? Também foram trocados. Essa placa já está praticamente pronta, tá? O que falta aqui ainda? A varredura V7 não está funcionando, tem que investigar. Eu já medi esses resistores. Provavelmente é um desses transistores pequenos que está aqui, esse BC327 aí, pequeno. Mas também tem umas coisas que eu quero consertar. Tem esses resistores que não estão legais aqui. Eu quero trocar esses resistores de 68 ohms, né? Aqui tinha um fio solto também. Fiz um pequeno mimo, né? Coloquei conector. Acho que esqueci o nome, Snap-on. Não, Snap-on é uma marca de ferramenta. Esse tipo de conector, depois eu lembro. Enfim. Aqui nós temos os 16 strobes, né? E esses chips 141 são responsáveis por fazer um caminho de terra para o strobe, né? Esse aqui é referente, esse aqui é referente ao strobe 5, né? Que é invertido, da direita para a esquerda. Então aqui é o strobe. Desculpa, da esquerda para a direita mesmo. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Isso, esse strobe 5 aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esse strobe 5 aqui, estava aberto esse transistor. E como é que eu descobri que estava aberto? O par de display daqui, ó, não estava acendendo. Então é só você contar, ó. Strobe 0, strobe 1, strobe 2, strobe 3, strobe 4, strobe 5. Então se isso aqui não estava acendendo, esse par aqui não estava acendendo, era problema de strobe. No caso, era esse transistor aqui. Aí eu troquei, você vê que esse transistor já está diferente dos demais, né? Esses com essa aba metálica são os originais da época da Taito. Esse aqui eu botei agora. Depois, quando eu liguei a máquina, eu vi que esse display estava acendendo com mais força. Se ele estava acendendo com mais força, estava indicando que tinha fuga no strobe. Então, dito e feito, eu troquei esse transistor aqui, ó, F, E,
DC. Então era o strobe C que estava com problema. Troquei esse transistor, resolveu o problema, né? Quando eu liguei a máquina, um desses segmentos aqui não acendeu. Então pode ser, ou foi erro da minha montagem, ou foi trilha, ou já veio de fábrica esse display queimado, né? Então eu vou ensinar você como é que a gente vai testar isso aqui sem tirar do circuito, tá? Então, isso aí é a aula de hoje. O que você vai precisar? Você vai precisar de uma fonte de alimentação, né, de bancada, e uma ponta de prova de multímetro, tipo essa aqui, tá vendo? Essa aqui é de multímetro antigo, foi de um Yoki, mas serve qualquer um. E na ponta preta, uma ponta de prova jacaré. Deixa eu ver aqui. Uma ponta de prova com garra jacaré, né? E vamos ligar na fonte, né? Eu vou dar uma pausa no vídeo. Eu vou tirar essas duas placas, que você precisa tirar a placa interface e a placa CPU para realizar esse teste, né? Eu vou tirar essas duas placas e vou começar a fazer o teste de procedimento, ok? Voltando, já tirei as duas placas, ok? Elas estão ali, beleza? O que eu fiz aqui? Onde estava um flat cable quebradiço, eu troquei. Por exemplo, aqui é o conector que leva para alimentação para interface, os 5 volts para interface. Tava dando quase 4 volts, de tão pouca tensão. Então o que eu fiz? Eu troquei tudo, só aproveitei esse alojamento aqui, que a gente chama de holder, né? Esse alojamento aqui do conector. Isso aqui eu reaproveitei. Mas você pode ver pelo brilho que o terminal é novo e que o flat cable também é novo. Então eu troquei aqui. Alguns locais eu troquei até o housing, tá? Aqui, ó, esse housing aqui é novo. Esse aqui é tudo novo. O housing, o flat cable e os terminais, claro, né? O importante mesmo é os terminais e, no segundo nível, o flat cable, né? Outros locais eu aproveitei o flat cable e o housing, tá vendo aqui? Eu só troquei os terminais, tá vendo como tá brilhando? Ó, tá brilhando, tá vendo? Novinho. Mas eu mantive o flat cable. Quando o flat cable não está muito quebradiço, muito envelhecido, soltando a isolação, dá para aproveitar, entendeu? Aqui eu troquei o flat cable. Aqui eu troquei o housing. Aqui eu troquei o alojamento. Aqui eu só troquei os terminais, tá vendo? Eu aproveitei o flat cable e o housing. Enfim, já tá... Isso aí já foi suficiente. De novo, se fosse uma restauração perfeita, tinha que trocar tudo, né? Trocar tudo, trocar todos, só deixava os housing, né? Trocava todos os flat cables e trocava todos os terminais. Mas no caso, trocando o terminal já resolveu o problema de mau contato crônico que tem as máquinas nessa cidade, pelo menos nesse REC, tá? Pelo menos isso que eu fiz foi suficiente. Mas não é uma restauração premium, é um velho história de botar para funcionar, né? Que mais? Como é que a gente vai fazer agora? Eu vou preparar agora a fonte de alimentação e eu vou, para você alimentar o display, é um diodo LED, você tem que alimentar com positivo e negativo, né? Quem fornece o negativo para o LED é o strobe. Então o strobe aqui fornece um caminho para o terra quando o transistor está conduzindo. Então o coletor fica próximo de terra. Então eu vou fazer o coletor do transistor ligar no terra. Vou pendurar aqui o terminal negativo da fonte, ligar aqui. O terminal positivo da fonte, vocês vão ver onde eu vou colocar, ok? Então vamos fazer o primeiro passo, que é ligar o terminal negativo e configurar a fonte. Vamos lá. Bom, vamos ligar a fonte. Como é que a gente vai ligar? A gente vai ligar em 5 volts. A gente só quer acender o LED, tá? A gente não quer tochar nada. Então só 5 volts. E muito importante, agora eu vou colocar as duas pontas de prova em curto para ajustar a alimentação de corrente. Só um minuto. Ó, liguei aqui, coloquei o terminal em curto. Tá dando 23. É muito. Eu vou tentar colocar tipo 50 mA. Vamos ver se eu consigo. Normalmente não dá, porque no início da escala é muito sensível. Vamos ver até onde vai dar. Deixa eu ver aqui.
Mais um pouquinho. Opa. Sim, pronto. Aí quando a gente desfaz o curto, ó. Desfazer o curto aqui. Com uma mão só é chato. Pronto. Desfizemos o curto. Agora vamos voltar aqui na máquina. Aqui, ó. E lembrando. Strobe 0, strobe 1, strobe 2, strobe 3, strobe 4, strobe 5, strobe 6, strobe 7, strobe 8, né? Então, o que está dando problema é esse display aqui. E esse aqui, que é o strobe 0. Então a gente vem aqui, vai ter que meter um terra no strobe 0, que é esse primeiro aqui. Então, pega o negativo e coloca aqui, ó. Afasta um pouquinho. Pronto, nós já estamos mandando, ó, do negativo, nós já estamos mandando o negativo para cá. Aqui eu vou ligar na ponta de prova. Posso colocar direto aqui? Pode, mas a ponta de prova acaba sendo melhor, né? Você tem pontiaguda, acaba sendo melhor. Então eu vou ligar na ponta de prova, só um minuto. Pronto, já liguei na ponta de prova. Essa ponta de prova aqui, que vai ser a nossa ponta de teste. Então, lembra que eu mostrei o esquema elétrico do display? Cada display, cada segmento do display tem um resistor em série, né? Que vem a ser esses resistores daqui. Todos esses resistores são de 33 ohms. Como são 2 displays por strobe, então são 2 displays, cada um com 7 segmentos. 2 displays, cada um com 7 segmentos. Então 2 vezes 7, 14. Então aqui, ó, tem 14 resistores, tá? Cada um desses pontinhos, do 1 até o 14, é um segmento. Desse para aqui. Certo? Então o que eu vou fazer? Você não vai colocar... Deixa eu trocar aqui de mão. Você não vai colocar a ponta de prova nesse lado esquerdo. Você vai colocar no lado direito. Opa! Você não vai colocar a ponta de prova nesse lado esquerdo, você vai colocar no lado direito do resistor. Para quê? Para a corrente passar antes do resistor e o resistor funcionar como um limitador de corrente, para não danificar o LED, o display. Então você vai colocar nesse lado aqui e vai acompanhar o acendimento. Ok? Então vamos lá. Outra coisa, não é para ficar permanentemente. Você pode queimar o LED, você está dando uma corrente alta, só um totozinho, só um toquinho, para você ver que está acendendo, tá? Vou colocar a mão aqui de novo. Vamos ver se eu consigo fazer com uma mão só. Ó, vou colocar aqui. Deixa eu afastar. Tá vendo que tá acendendo? Então esse segmento aqui tá bom. Ó. Então o segmento primeiro tá bom. Vamos pro segundo. Ó, não acendeu. Tô dando totó, não acendeu. Então, ou é o display que tá com defeito, ou erro de soldagem. Vamos pro terceiro. Ó, acendeu. Quarto. Acendeu. 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 Aí a partir daí já é o próximo display, ó. Não, desculpa, o do meio. Agora é o próximo. Acendeu. 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 Então, não acendeu esse aqui, o número 2, ó. Primeiro acendeu. Vamos lá. Primeiro acendeu. O segundo não, ó. Primeiro acendeu. O segundo não acendeu. Então, pode ser erro de montagem aqui, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou procurar o datasheet desse display, ver onde é que fica esse pino, ou então dar uma ressoldada geral e ver se volta, tá? Vou fazer isso agora. E como é que você faz agora para os outros displays? Você faz da mesma forma. Vamos fazer do ST, desses dois displays agora aqui, ó. Esse aqui a gente já testou. Vamos fazer esses dois displays agora aqui. Separa aqui. Então, ó, ST0, ST1. Aí você vai fazer a mesma coisa. Você vem aqui, ó.
Vamos ver se a gente consegue fazer gravando. Desconecta aqui desse coletor e liga aqui. Beleza? Ligou aqui nesse coletor. Então agora você está alimentando o strobe 1. Esse aqui é o strobe 0. Você testou. Agora você vai alimentar o strobe 1. Então mesma coisa. Você vem aqui, ó. Acendeu. 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 Ok. Beleza? Então você consegue fazer esse teste com todos os displays. Basta conectar ao strobe correto, ok? Pois é, moçada, eu soldei o fio lá. Eu soldei o display aqui, ó. O segundo aqui não continua não acendendo. Ressoldei o display. Ou o display tá com defeito, ou é problema de trilha solta. Droga. Tentar fazer um bypass direto do display até o resistor para ver se tem, vou medir a resistência, para ver se o problema é de trilha interrompida ou se é o display, mas eu tô começando a achar que eu comprei esse display com defeito. É complicado. Bom, medi a continuidade, parece que a trilha interrompida. Aí o que eu fiz? Eu peguei a ligação B, tá vendo ali? E fiz um jump com a ligação B desse display. Vamos ver agora se vai funcionar. E aí, meu povo, funciona ou não funciona? Vamos lá. Primeiro. Aí, opa, ó, acendeu, ó. Acendeu, acendeu. Acendeu. Acendeu, acendeu. Tudo funcionando. Então, realmente era problema de trilha interrompida. Daqui pra cá. Aí eu liguei aqui o B daqui com o B daqui, ó, B daqui com B daqui, e funcionou. Mais um problema resolvido. Vai ficar feio? Fica, mas a placa CPU fica aqui por cima e não vai aparecer não. Para o usuário é transparente. Bom, obrigado por assistir essa aula até o final. Espero que tenha sido muito proveitosa e até a próxima.